Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Salve torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. Véspera de decisão, sim. Mesmo sendo campeonatos de pontos corridos, amanhã é decisão. Bahia e Vasco. Estádio lotado, duas equipes aí que já foram protagonistas na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive em 2 anos consecutivos. Bahia, campeão brasileiro de 88, Vasco, campeão brasileiro de 89. E hoje, já vou começar por aqui, pedindo para você o seu like, a sua curtida. Encaminhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim. Tudo isso serve aí para fortalecer o nosso canal. E hoje, a minha resenha por aqui é qual a melhor estratégia que o Vasco deve adotar para o jogo de amanhã. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de jogão, é dia de Bahia e Vasco com o estádio lotado. E olha, que já faz um bom tempo aí que a equipe do Vasco não entra em campo. Amanhã completam aí 10 dias sem essa equipe jogar. E a gente reclama, a gente fica bravo, a gente fica triste. Inclusive porque no último jogo, Vasco não jogou absolutamente nada contra a equipe do CSA. E desde então tem aquele dilema. Qual é a melhor formação da equipe do Vasco para enfrentar amanhã essa equipe do Bahia? Qual é a melhor escalação? Nenê, Alex Teixeira, Raniel? Enfim. Eu vejo, torcedor, que a melhor estratégia para o Vasco enfrentar a equipe do Bahia amanhã é ser uma equipe equilibrada. Se tem algo que eu já deixei claro por aqui, e quem me acompanha no trabalho, no canal aí, Atenção Vascaínos, sabe que eu não gosto, é de clichês no futebol, de reduzir o debate a frases feitas. Como, por exemplo, o Vasco amanhã deve fechar a casinha. Inclusive foi o meu tema do AVCast, do podcast do canal dessa semana. O Vasco, para enfrentar o Bahia, tem que jogar fechadinho e jogar por uma bola. Aí eu pergunto para você, torcedor, e se essa equipe do Bahia conseguir furar essa casinha do Vasco, entrar dentro dessa casinha do Vasco? Talvez nem todo mundo lembre. A última vez que o Vasco virou uma partida foi na 3ª rodada do Brasileiro da Série B do ano passado, lá atrás contra o Brasil de Pelotas. Então como vamos ter confiança que essa equipe do Vasco pode jogar fechadinha se ela leva um gol e tem uma dificuldade enorme ofensivamente para virar jogo, para virar placar? Então não vejo essa como a melhor estratégia para o Vasco. Outra coisa, muita gente fala, vamos dar a bola para o adversário. Será que é a melhor maneira mesmo de você enfrentar um adversário que tecnicamente se assemelha à sua equipe, dar a bola para o adversário? Se esse adversário não tem essa qualidade toda que a minha equipe também não tem, porque a equipe do Vasco não é uma equipe altamente técnica, por que eu vou oferecer essa bola ao adversário? Eu acho que um plano de jogo passa muito além disso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não vou ser hipócrita. Há determinados jogos que você precisa realmente ter uma postura mais defensiva. Esse ano, aqui mesmo no Faísca Tá On, eu defendi o Zé Ricardo na partida contra o rival, em que o rival aí tem 2, 3 equipes que tecnicamente são melhores que a nossa. Eu lembro que na oportunidade, o Zé Ricardo acabou colocando, inclusive o Getúlio, que nem tá mais no Vasco, para jogar ali de quase como se fosse um centroavante volante. Na época eu ainda brinquei com essa expressão, porque o Getúlio passou muito mais tempo correndo atrás dos volantes do adversário, marcando ali na frente da área, do que propriamente jogando. Só que daí há uma diferença grande técnica entre a equipe do Vasco e o rival. E não é o caso contra o Bahia. A gente vê aí a tabela de classificação, o Bahia hoje está a 2 pontos da equipe do Vasco. Não tem assim no seu elenco grandes jogadores tecnicamente. Quem sabe amanhã, por exemplo, pode ter o Ricardo Goulart, que já não é aquele Ricardo Goulart do Cruzeiro, que teve aquela passagem muito boa no futebol mineiro. Depois disso veio para o Bahia, acabou não rendendo nada, voltou novamente para o mercado asiático e agora, por último, no Santos, era um jogador que tinha um salário astronômico e acabava ficando no banco.
Então, eu vejo que o Vasco tem que ter uma postura amanhã de uma equipe competitiva. E isso passa muito por não escalar simultaneamente Nenê, Alex Teixeira e Raniel. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. São 3 jogadores aí que para uma possível recomposição acaba faltando gente. Então eu acho que o técnico Emílio Faro, como agora, depois do pronunciamento no último final de semana do Brasil, deixando claro que a palavra interino não cabe mais, é o treinador do Vasco por enquanto, e a gente espera aqui, do fundo do coração, que o Emílio Faro consiga uma sequência de bons resultados, como ele teve lá no início, antes ainda do Maurício Souza, para ele poder terminar essa Série B sim. Eu, particularmente, já bati nessa tecla várias vezes que eu preferia um técnico grande, um técnico bom desde esse momento agora, para começar a antecipar essa questão da SAF. Inclusive, amanhã é o primeiro jogo aí como Vasco SAF. Ainda não é o Vasco SAF da questão dos americanos, ainda não estão com a caneta na mão. Mas já é sim o Vasco SAF que a gente estava tanto aguardando esse momento. Então, eu vejo que o Vasco, para essa partida de amanhã, o Vasco tem que ter essa postura de fazer um jogo inteligente, não deixar a bola com o Bahia. O Vasco também, quando ter a bola, jogar. E passa muito pela volta do Marlon Gomes, que jogador fundamental. E é um jogador que ele dá uma intensidade ofensiva e uma intensidade defensiva. Foi assim contra a equipe da Tombense. Quando o Vasco tinha a bola, ele caía lá para a ponta direita, por ali ele deu aquele passe lindo para o Nenê de joelho, jogando mais centralizado, fez aquele golaço. Quando o Vasco perdia a bola, como que era essa recomposição? O Marlon Gomes descia um pouquinho, entrava para dentro do campo e jogava mais próximo ao Andrei ali para dar essa sustentação. Então amanhã, eu acho que o técnico Emílio Faro deve aí optar desses 3 jogadores apenas por 2. Eu particularmente colocaria o Alex Teixeira e o Nenê seguraria o Raniel. Faria aí esse tripé do meio de campo com o Yuri, Marlon Gomes e Andrei Santos. E na frente, Figueiredo, se for para jogar um pouquinho mais pelo lado, Alex Teixeira e Nenê. Eu acho que fica uma equipe que vai ter posse de bola, uma equipe que pode agredir o adversário e também tem as questões laterais. A gente não pode esquecer aí que o Edmar vem de 2 partidas bem abaixo daquilo que a gente imaginava. Quem sabe tentar deixar a equipe um pouco mais ofensiva com o Paulo Vitor pelo lado esquerdo. Principalmente se ele continuar com esses 3 jogadores lá na frente, que eu acho que não é o caso. Então, se ele optar por esses 3, coloca o Edmar para continuar formando a linha de 4. Na lateral direita, para esse jogo grande, com todos os aspectos que a gente sabe que o Léo Matos tem, da questão de fazer faltas e daqui a pouco ser um pouco mais ríspido em lances que não tem necessidade, eu vejo ele como um jogador mais pronto, um jogador com mais recursos do que é o Matheus Ribeiro. Então eu entraria com o Léo Matos ali pelo lado direito. No mais, o Emílio Faro ter coragem para o jogo de amanhã, escalar a equipe que ele tenha uma convicção, porque não dá para a gente ficar descartando toda hora esses jogos fora. Nos últimos 10 jogos, o Vasco teve 4 derrotas fora de casa. É muito forte, é muito pesado. Porque a gente não pode contar que a gente vai vencer todas em casa. Depois tem o Guarani aí, que está na zona do rebaixamento, a gente ganha na próxima quarta. A gente ia ganhar da equipe do Ituano e não venceu dentro de casa. A gente ia vencer a Chapecoense e acabou não vencendo dentro de casa. Então, se o Vasco conseguir aí desses 13 jogos, precisam aí 6 vitórias e quem sabe 2 empates, começar a acelerar isso, principalmente nos jogos fora de casa, eu acho que o Vasco tem grandes possibilidades sim do acesso. Acreditar no trabalho do Emílio Faro, se é ele mesmo, não adianta. Por exemplo, eu queria outro treinador. Isso me dá o direito de, o Vasco vai perder, aí tem que trocar. Não, vamos num pensamento positivo aí, que o Faro possa pegar essa equipe, dar um padrão para jogar tanto dentro de casa como fora de casa. E uma coisa que eu levantei, inclusive eu coloquei no meu Twitter, no @GeanFaísca1, logo depois contra o jogo contra o CSA, e na coletiva que o Nenê acabou na última quinta-feira aí, ele falou algo que eu tinha escrito lá. Essa equipe do Vasco, cada vez que ela vem de uma boa vitória dentro de casa, no próximo jogo ela acaba se atrapalhando, acaba relaxando. E isso o Nenê falou na coletiva, e eu achei legal da parte do Nenê, porque como essa equipe do Vasco não é um primor técnico, não é uma equipe que dá pra jogar de qualquer maneira que o resultado vai vir, ela precisa entrar muito concentrada. E o que aconteceu contra o CSA? O Vasco veio de uma grande vitória contra a equipe do Tombense e com 1 minuto já estava perdendo para o CSA. Então, esse relaxamento não pode existir em nenhum momento. Então, uma equipe bem organizada, uma equipe que possa atacar a equipe do Bahia e uma equipe que esteja totalmente focada, é possível sim, amanhã, o Vasco sair com um bom resultado lá do estádio do Bahia. Valeu, galera!
Deixe seu recado aí embaixo, por favor, compartilhe, mais uma vez eu peço aqui, deixe seu like, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Lembrando que semana que vem o Faísca tá on, se tudo der certo, direto de Brusque já, do palco do jogo, e olha que nesse meio do caminho ainda tem um Vasco e Guarani. Ainda bem, a gente reclama do Vasco, mas quantos mais jogos, melhor para nós aqui. Valeu, galera, um abraço e até a semana que vem no nosso encontro semanal aqui no Faísca tá on. Valeu!